Queridos irmãos, nós vamos, neste momento, dar início à nossa reunião de oração. Apresento a todos a minha saudação, no desejo sincero que as bênçãos de Deus, o nosso Pai, do seu Divino Espírito, as bênçãos do nosso Senhor Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vô Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, e as bênçãos também do Santo Irmão Aldo, estejam presentes na vida de cada um dos senhores, de vocês jovens, crianças, e também dos nossos queridos internautas. Também, neste momento, desejo a todos a gloriosa paz do nosso Senhor Deus. Que esta paz seja uma constante no seu viver, iniciando-se no seu lar, se estendendo à sociedade, ao seu trabalho e muito mais ainda aqui na igreja. Que esta paz seja verdadeira, seja real entre nós. E por intermédio desta paz, possamos ter méritos diante de Deus, para sempre recebermos também o seu amparo, as bênçãos divinas que vêm dos céus para nós. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião de oração e que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, todos os santos dos céus, nos inspirem, nos unjam, para que o nosso trabalho seja realmente agradável a Deus, ao reino dos céus. E que, ao terminarmos esta reunião de oração, todos nós possamos sair modificados espiritualmente, cheios de vida, cheios de fé, de coragem, bom ânimo, para vencermos as lutas, as dificuldades, os problemas desta vida. É o que eu desejo sinceramente para todos. Amém. Eu convido agora, por gentileza, os que puderem, para que fiquem em pé. E juntos nós vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte, e depois oramos, oficializando a nossa reunião de oração. Amém. Irmãos, com muita reverência, com muita fé, nós vamos agora orar. Pai Santíssimo e nosso Deus, graças te damos, ó Senhor, por este momento tão glorioso e solene que o Senhor nos concede. Momento este de podermos estar reunidos e unidos na Tua Santíssima Presença. E neste momento
queremos louvar, bendizer, exaltar o teu santíssimo nome, ó Senhor. Adorar, exaltar ao teu divino Espírito, ao nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe adorada Virgem Maria Santíssima, bem como também adoramos, exaltamos ao nosso glorioso Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa. Adoramos, exaltamos ao nosso santo e querido profeta irmão Aldo, o santo da atualidade, o santo dos dias presentes, que muito tem nos ajudado, nos abençoado, nos ungindo, nos inspirado, para que possamos vencer na vida. Santa Avó Rosa, neste momento pedimos a tua bênção, a tua graça, a proteção. Ajude-nos, bendita Mãe, durante todo o transcorrer desta reunião, para que possamos estar de coração aberto, para receber as tuas palavras, a tua mensagem, e podermos guardá-la, fazer uso diariamente no nosso viver. Pedimos também a bênção do Senhor, santo e querido irmão Aldo, não somente para esta reunião, mas para as demais reuniões de oração em diversas congregações da nossa igreja, que neste momento também se inicia. Santa Avó Rosa, tenhas misericórdia daqueles que sofrem, daqueles que passam por lutas, por dificuldades na vida. Muitos às vezes sofrendo, calados no seu coração, enfrentando lutas, enfrentando problemas, dificuldades diversas. Mas que neste momento, Santa Avó, a Senhora, juntamente com o santo irmão Aldo, possam tomar conhecimento da luta de cada um deles. E no transcorrer desta santa reunião de oração, eles possam ser libertos de todo o mal. E ao encerrarmos esta santa reunião de oração, eles sintam a sua vida modificada, a sua vida transformada para melhor. Querida e Santa Avó Rosa, nós entregamos, portanto, em tuas mãos esta reunião, nas mãos do Senhor, santo irmão Aldo, pedindo a direção sábia, divina, segura da Senhora e do santo irmão Aldo, para que tenhamos uma reunião alegre, cheia de virtudes, cheia de paz. E quando terminarmos, todos nós possamos estar fortalecidos, felizes e alimentados espiritualmente. Por tudo, ó Deus, nós te agradecemos. Agradecemos ao teu divino Espírito, ao nosso Senhor Jesus, à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Agradecemos à Senhora Santa Avó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo. E em teu santo nome, querido profeta de Deus, nós declaramos iniciada esta santa reunião de oração. Amém. Queridos irmãos, juntos, nós vamos cantar o hino do nosso inário, de número 82, o Espírito Santo de Deus. Amen.
esta Igreja Apostólica na terra está cumprindo a justiça de Deus, ensinando o povo para crer no Evangelho do Reino do céu, pois o dom só foi dado a esta Igreja, a quem Deus, o Pai, confiou de pregar este santo Evangelho de Jesus, o seu Filho Salvador.
possam alcançar, em busca da melhor maneira para o nosso Deus agradar. Em tudo que fazemos, sentimos imensa alegria, confiando na Santa Voz e na Santa Mãe Virgem Maria. E nesta igreja se cumpre as profecias de Jesus, o Senhor, pois é digna de possuir o Santo Espírito Consolador, e assim triunfantemente levantamos a nossa voz, proclamando que a Santa Voz manifesta-se entre nós. E a nossa alegria maior ainda se tornará, pois esta igreja vitoriosa a Santa Vó contemplará, inefável gozo e alegria entre todos os santos haverá, pois esta igreja triunfante, sempre unida no céu entrará.
Deus nunca deixou a humanidade sozinha. O seu amor sempre falou mais alto durante os séculos. Sempre ouviu a voz do justo em plano de salvação. Idealizou enviou seu filho Jesus para mostrar a verdade, o despertar de uma nova vida. Jesus, porta-voz do amor, derramou seu sangue inocente para nos libertar. Venceu a morte, ao céu voltou, mas uma promessa aqui deixou. O Consolador viria, nova era iniciaria, um povo ao céu levaria.
Entrega tua vida a Deus. Entrega tua vida a Deus. Entrega tua vida a Deus. Por isso entrega tua vida a Deus. Amém. Irmãos, aí está a indicação para nós. Entrega sua vida a Deus e terás o seu galardão. Não tem, irmãos, não existe uma outra alternativa a não ser entregar a cada dia, a cada instante, a nossa vida a Deus. E entregar, irmãos, nossa vida a Deus não é somente, irmãos, uma expressão verbal, mas é pela nossa atitude, é pela demonstração da mudança que acontece a cada dia na nossa vida, no nosso viver. Isso é entregar a nossa vida a Deus. Muito obrigado aos irmãos do coral, mais uma vez, pelas belas apresentações. E agora, irmãos, seguindo com a nossa reunião, nós vamos meditar nas nossas mensagens. Nós temos aqui 2 mensagens já alusivas a data do dia 10 de junho. São mensagens importantes, irmãos. Muito embora já conhecemos a história desta igreja apostólica, da Santa Vó, já sabemos que na data de 10 de junho comemoramos o nascimento da Santa Vó e também o ressurgimento da igreja apostólica aqui na terra. E isso, irmãos, sabemos que foi uma determinação do nosso Senhor Jesus. Mas esta data, irmãos, ela não pode nunca cair no esquecimento. Precisamos sempre relembrar, até porque nós temos muitos jovens, muitas crianças que surgiram aí há pouco tempo e que não conhecem a história da igreja apostólica, o seu surgimento e também o nascimento da nossa santa e bendita Vó Rosa. Então precisamos constantemente relembrarmos dessas histórias de vida. A primeira mensagem, 10 de junho, aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. E segue. No dia 10 de junho, celebramos com júbilo e gratidão 2 datas de grande significado espiritual. O aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa e os 72 anos, olha só, irmãos, 72 anos já se foram da existência da Igreja Apostólica na terra. Com profundo reconhecimento, rendemos graças ao soberano Deus e Pai, ao Divino Espírito Santo, a Jesus Cristo nosso Senhor e à Virgem Maria Santíssima,
pela vida preciosa da Santa Avó Rosa e pela formação da nossa amada Igreja Apostólica, que nasceu de Jesus e da Santa Avó Rosa, permanecendo viva e vitoriosa pela graça e virtude desta Santa de Deus. A missão da Santa Avó Rosa é de esplendor e glória. A Santa Avó, irmãos, ela é considerada a estrela da manhã, a grande vencedora. Depois falaremos mais detalhado sobre esta estrela da manhã, a quem Jesus prometeu conceder poder para governar a sua igreja, conforme registrado no livro do Apocalipse. Então, Jesus falando: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de argila, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Com sua vida digna e honrada, cumprindo um ministério perfeito, a Santa Avó Rosa alcançou santidade e esplendor que são comparáveis ao do Senhor Jesus. Então entenda, irmãos, que em momento algum da nossa doutrina, da nossa mensagem, da nossa palavra, em momento algum nós falamos ou afirmamos que a Santa Avó Rosa ela veio para substituir Jesus. Mas aqui, irmãos, é bastante claro. A Santa Avó Rosa alcançou santidade e esplendor comparáveis ao Senhor Jesus. Ao lado da Virgem Maria Santíssima, ela é a grande esperança para este mundo tão carente da graça e da misericórdia divina. Queridos irmãos, nos dias presentes, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, prestem atenção, irmãos, nesses detalhes. O valor, irmãos, a profundidade destas palavras, a responsabilidade, irmãos, que nós temos, cada um de nós, temos esta responsabilidade. Estimados irmãos, nos dias presentes, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo necessitam muito da igreja. Quem é a igreja, irmãos? Somos nós. Eles necessitam muito de nós. Isto é, da consagração e da dedicação de cada apostólico, unidos como luz perfeita de amor e bondade divina. Estes santos de Deus, eles podem alcançar muitos corações e abençoá-los para que venham formar conosco o povo do Consolador. Assim, em um só Espírito, em uma só fé, elevaremos louvores e ações de graças a Deus Pai, a Jesus Cristo, a Virgem Maria Santíssima, pela vida e pelo ministério glorioso da Santa Avó Rosa. Também rendemos gratidão por ela nos ter concedido o Santo Irmão Aldo, como dádiva dos céus, para interceder por nós diante de Deus Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e de todo o poder celestial. O dia 10 de junho deve ser sempre celebrado
pelo povo apostólico com profunda gratidão aos céus e a Santa Vô Rosa por seu maravilhoso ministério e pela sua coragem, fé e amor a Deus e a Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, embora todos os anos, nestas épocas, nós comemoramos a data do dia 10 de junho, inclusive os nossos irmãos do coral apresentam hinos alusivos a esta data. Mas lembrando, irmãos, como diz aqui na mensagem, celebrem com amor, irmãos, com gratidão, com reconhecimento. E não com aquele pensamento no coração, mais uma festa do dia 10 de junho, vamos lá participar. Não, irmãos, que cada festa do dia 10 de junho seja algo novo para nós, irmãos, como se estivéssemos comemorando a primeira data do dia 10 de junho na nossa igreja. Sejamos igualmente gratos ao Santo Irmão Aldo, pois foi por meio do seu dom precioso que conhecemos esta verdade tão importante. A Santa Vô Rosa é o Espírito Consolador prometido pelo nosso Senhor Jesus. Amém. Nós temos aqui, irmãos, a segunda mensagem, que é uma mensagem que foi retransmitida pelo Santo Irmão Aldo no mês de maio do ano de 2011. Mensagem do Santo Irmão Aldo para o dia 10 de junho. A garantia da unidade da Igreja Apostólica. Queridos irmãos, neste dia 10 de junho, celebramos duas datas de incomparável valor espiritual. O aniversário da existência da Igreja Apostólica na Terra e também o aniversário de nascimento da nossa querida e Santa Vô Rosa. São momentos de profunda gratidão e reverência, pois representam a continuidade da obra divina e a esperança da salvação para todos os que permanecem fiéis. Esta comemoração nos convida a recordarmos os anos que se passaram, as experiências vividas, as verdades reveladas, as vitórias alcançadas e, sobretudo, a grande luta travada para que a fé, a doutrina e a disciplina, fundamentos da nossa vida espiritual, fossem preservados até hoje. Durante 16 anos, a Santa Vô Rosa enfrentou batalhas intensas para manter a unidade, a disciplina e a doutrina da igreja. Estes são os três pilares que é a garantia da unidade do povo apostólico e também é o caminho, irmão, seguro para alcançarmos, para atingirmos a santificação. Hoje, isso, irmãos, o Santo Irmão Aldo falando, hoje, no cumprimento do meu ministério como profeta do Altíssimo, eu, irmão Aldo, reafirmo diante de todos a disciplina e a doutrina da nossa igreja não mudaram e jamais serão modificadas. Aí alguém poderá estar pensando, né, irmãos? Espera aí, a mensagem propriamente dita do dia 10 de junho. E agora já falando sobre disciplina.
Mas é como diz aqui, irmãos, o santo irmão Aldo, esses 3 pilares são a garantia da unidade do povo apostólico: unidade, disciplina e doutrina. É a base fundamental da nossa igreja e que precisa, irmãos, ser relembrada nesses dias em que estamos vivendo, nos aproximando da data do dia 10 de junho. Porque foi para isso que a Santa Avó veio, não é? Ela veio para cumprir as determinações de Deus, de Jesus. E uma das determinações é a disciplina. Então, repetindo as palavras do santo irmão Aldo, a disciplina e a doutrina da nossa igreja não mudaram e jamais serão modificadas, porque são elas que asseguram a estabilidade e a unidade desta obra santa. Muitos, ao longo do tempo, tentaram adaptar a disciplina e a doutrina ao seu próprio modo de viver. E até hoje, irmãos, infelizmente, acontece. Pessoas que tentam adaptar a disciplina da igreja apostólica para o seu próprio modo de vida. Mas tais atitudes não conduzem à salvação. Pelo contrário, resultam em derrota espiritual. E ninguém de nós, irmãos, queremos, derrotas, queremos vitórias. Queremos, irmãos, ir sempre para frente, como dizia o saudoso bispo. Para frente e para cima é a nossa meta. Nós não queremos, irmãos, a derrota. Se Deus Pai e Jesus Cristo nos entregaram a doutrina e a disciplina por meio da Santa Avó, é porque ambas têm um propósito divino: garantir a vitória espiritual do povo apostólico. Assegurar que um dia habitaremos na glória celestial e que ainda aqui na terra seremos bem-sucedidos em nosso viver, se permanecermos fiéis. Irmãos, eu creio que a meta, a intenção, o desejo de cada um dos senhores aqui presentes, também daqueles que nos acompanham pela internet, o desejo de cada um é um dia habitar na glória celeste, como diz aqui, não é? Nós não estamos aqui na igreja, irmãos, por acaso, por brincadeiras. Os irmãos não deixam lá o seu lar, o seu trabalho, os seus afazeres para vir à igreja por brincadeira. Tem um objetivo, irmãos, e esse objetivo é sério. É poder um dia viver, habitar na glória, na região celestial. Mas acontece, irmãos, que isso tem um preço, E o preço é a nossa luta constante e diária para nos santificarmos, para nos unirmos cada vez mais como igreja de Deus, para termos então este direito. Essas verdades são o que tornam a igreja apostólica reconhecida como igreja do reino dos céus. Elas garantem que continuemos sendo governados por Deus Pai e pelo Consolador prometido por Jesus, enquanto for necessário que o povo apostólico permaneça lutando aqui na terra. Ok, meus irmãos? Então, irmãos, 10 de junho é uma data de alegria, como diz na mensagem. Uma data de gratidão, de reverência diante de Deus,
porque celebramos o aniversário de nascimento da Santa Avó e também da existência da Igreja Apostólica aqui na terra. São datas, irmãos, que nos fazem lembrar do cuidado e da fidelidade de Deus para com a criatura humana. A doutrina, irmãos, nos ensina que Deus, Ele levanta servos para cumprir propósitos eternos. E sempre, irmãos, visando o bem-estar e a salvação do seu povo. E sempre foi assim, irmãos, sempre foi assim. Durante todas as épocas, Deus sempre escolheu uma pessoa capacitada, ou pessoas capacitadas, para representá-lo aqui na terra. E a vida da Santa Avó Rosa, irmãos, foi marcada pela dedicação, pela santidade, pelo amor, pela obediência a Deus. Os seus exemplos nos mostram, irmãos, que uma vida entregue a Deus pode iluminar muitas almas e também fortalecer toda a igreja. E quando, irmãos, nós olhamos para a caminhada desta igreja apostólica, nós percebemos, irmãos, que ela permanece viva. Viva, irmãos, não pela força humana, mas pela presença do próprio Espírito Santo de Deus. Quantas lutas, irmãos, inclusive os irmãos de mais idade sabem disso. Quantas lutas, irmãos, já passaram. Quantas batalhas foram vencidas. Quantas lágrimas derramadas. Quando os irmãos se lembram, eu não sou, irmãos, desta época, mas eu ouço aí os mais idosos contarem a história de vida da Santa Avó, quando ela partiu, irmãos, quando a Santa Avó partiu. E depois, irmãos, o Santo Irmão Aldo, quanto sofrimento, irmãos, quanto sofrimento foi para nós naquele primeiro momento. E assim, ainda Deus continua sustentando o seu povo nesta igreja, demonstrando, irmãos, a sua fidelidade, o seu amor por nós. A igreja apostólica, irmãos, continua a passos largos no preparo de almas para Deus. Mas por que, irmãos, tudo isso? Porque temos a Santa Avó Rosa à nossa frente, como guia, como luz, conforme está na mensagem, palavras de Jesus registrado nas Escrituras, mais precisamente no Apocalipse 2:28, que fala sobre a estrela da manhã. A estrela da manhã. Estrela da manhã, irmãos, somente para completar o nosso raciocínio, estrela da manhã faz referência ao planeta Vênus, que aparece no céu antes do nascer do sol. Quando o dia, irmãos, está clareando, então ela aparece. Ela simboliza a chegada de um novo dia de esperança, de um novo dia de vitória, depois da escuridão. É o anúncio, irmãos, da luz. E quando Jesus, irmãos, ele usa este termo sobre a estrela da manhã, a ideia central é sobre uma luz que vence as trevas. É o sinal, irmãos, de um reino novo, a esperança final para o povo que é fiel. A estrela da manhã. E nestes dias, irmãos, a Santa Avó para nós, ela é essa estrela da manhã. É o símbolo da vitória, da esperança, é a luz divina, irmãos. Como diz na mensagem, em um mundo cheio de escuridão. E por meio desta luz, Deus,
Ele chama, irmãos, a igreja. Ele chama, irmãos, o seu povo para brilhar também. E cada um de nós, irmãos, fomos chamados para ser luzes, para ser testemunho e instrumento de amor, irmãos. Então eu sempre digo que todos nós, irmãos, cada um dos senhores, de vocês jovens, são luzes de Deus a brilhar nesta terra, neste mundo. Eu me lembro, irmãos, de um fato. Eu ouvi de um companheiro de ministério, já muito antigo na igreja, não convém citar nomes, mas um fato muito bonito, irmãos, que eu gravei no coração. Os irmãos sabem que durante o período que a Santa Avó esteve fisicamente na terra, aos 16 anos, Jesus sempre arrebatava o espírito dela aos céus e também nos lugares onde ele desejava que ela conhecesse. E certa ocasião, Jesus arrebatou o espírito da Santa Avó em um lugar muito alto, bem alto mesmo. E lá das alturas, ele mostrou para ela milhões e milhões de luzes brilhando intensamente. Então ela perguntou: Senhor, o que significa essas luzes de brilho tão intenso? E ele disse: minha serva, esses milhões de luzes que você vê, que você enxerga aí brilhando por este mundo, são milhares e milhares de apostólicos que haverão de surgir futuramente e estarão aí brilhando como luzes, clareando o caminho daqueles que estão em trevas. Então entenda, irmãos, nós somos luzes a brilhar neste mundo. A Santa Avó, ela é comparada por Jesus como a estrela da manhã. E nós, irmãos, como seus discípulos, somos luzes brilhando neste mundo. Pelo menos precisamos ser, né, irmãos? Precisamos lutar para que a nossa luz seja intensa, irmãos. Que não seja aquela luz, irmãos, apagada, opaca, mas que seja uma luz verdadeiramente de brilho intenso, capaz de iluminar o caminho dos que estão em trevas. Então veja, irmãos, que nós precisamos pensar nisso. A Santa Avó, irmãos, ela nos deixou um legado espiritual que precisa continuar vivo em cada coração. A igreja, irmão, somente cresce quando há oração, consagração, humildade e união entre os irmãos. Por isso, nesta data especial do dia 10 de junho, precisamos, irmãos, renovar a nossa fé e a nossa aliança com Deus, com a Santa Avó, com o Santo Irmão Alto. Ok, meus irmãos? Irmãos, eu devo ainda relembrar alguns pontos importantes da segunda mensagem, que destaca como principais pontos a unidade, a disciplina e a doutrina da Igreja Apostólica, como está aqui na mensagem, porque estes três pilares são fundamentais para mantermos firmes em nossa caminhada espiritual e permanecermos no centro da vontade de Deus. Irmãos, nós não vamos entrar em detalhes, especificando tipos de desobediências, falar sobre disciplina, mas somente, irmãos, para entendermos o objetivo desta mensagem e valorizarmos ainda mais esta data do dia 10 de junho. Irmãos, nós vivemos em tempos em que muitos querem adaptar, como está na mensagem, querem adaptar a palavra de Deus
aos seus próprios modos de vida. Não querem moldar a sua vida aos princípios de Deus, não. Mas buscam a cada instante justificativas para todos os erros. E querem por força adaptar os seus erros à doutrina e à disciplina da nossa igreja. Infelizmente, irmãos, nós vivemos esta situação. De tal modo que muitos querem ouvir somente aquilo que lhes agrada os ouvidos. E nos leva, irmãos, a meditarmos nas palavras do amado apóstolo São Paulo, em carta que ele enviou a São Timóteo, e que diz exatamente assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à mentira e aos seus próprios prazeres e vontades. Porém, irmãos, a doutrina nos fala que não existe vitória espiritual quando nós mudamos a doutrina e a disciplina para agradar ao homem. Mas somente existe vitória espiritual quando nós mudamos a nossa vida para agradar a Deus. E foi por isso, irmãos, que o santo irmão Aldo, ele afirmou estas palavras: a disciplina e a doutrina da nossa igreja não mudaram e jamais serão modificadas, pois são elas que asseguram a estabilidade e a unidade desta obra santa. Já pensaram, irmãos, se cada um fosse moldar os seus costumes errados, as suas crenças, a sua maneira de pensar, de agir, fossem moldar, irmãos, a doutrina e a disciplina da igreja, nós iríamos, irmãos, à falência espiritual. Isso não é possível, irmãos. Uma pessoa, por exemplo, ela traz, embora sendo apostólica, mas às vezes ela traz lá do mundo determinados costumes, determinados vícios, determinadas desobediências, e chega aqui e quer aplicar na igreja, quer adaptar a doutrina e a disciplina da nossa igreja, e levando consigo ainda uma multidão. Isso não é possível, irmãos. Nós precisamos estar atentos a estas palavras do santo irmão Aldo. A disciplina e a doutrina da nossa igreja não mudaram e jamais serão modificadas. Queridos irmãos, senhores, senhoras, querido jovem, pensem bem, meditem nessas palavras do santo irmão Aldo. Lembrem que a disciplina da nossa igreja não é um peso, como muitos acham, mas é proteção, irmãos, é proteção. E a doutrina, ela não é uma prisão, mas é uma direção a seguirmos. E a unidade não é apenas, irmãos, estarmos aqui como estamos agora juntos, fisicamente. Mas a unidade, irmãos, verdadeira com Deus, é termos, irmãos, o mesmo propósito, é termos a mesma fé, o mesmo compromisso com Deus. Irmãos, não pode haver unidade espiritual se um grupinho da direita está aqui fazendo aquilo que bem entende,
fazendo aquilo que vem na sua memória, na sua cabeça. E o outro grupo fazendo diferente, procurando obedecer, se consagrar. Irmãos, fica difícil. Isso no mesmo ambiente não pode, irmãos, acontecer. Por isso, irmãos, que nós precisamos, nesta data do dia 10 de junho, refletir em tudo isso, irmãos. Porque quando nós permanecemos fiéis, obedientes, Deus, irmãos, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele nos conduz à vitória. Por isso, irmãos, que a fidelidade, a obediência gera estabilidade espiritual com Deus. E um povo unido, irmãos, jamais será derrotado. Nós precisamos guardar aquilo que recebemos do Senhor como herança, irmãos. A doutrina, a disciplina, os ensinamentos, guardar, irmãos, no coração como herança. Que cada um de nós continuemos, irmãos, firmes na obra de Deus, perseverando na oração, na santificação, na obediência à palavra e à doutrina da disciplina da nossa igreja apostólica. Porque, irmãos, a doutrina nos mostra que aquele ou aqueles que permanecerem fiéis verão a glória de Deus se manifestar na sua vida já aqui na terra e muito mais ainda na região celestial. Então, irmãos, que Deus, que Jesus, o Espírito Santo, eles continuem, irmãos, guiando a nossa igreja. Guiando a nossa igreja, irmãos. E que o dia 10 de junho não seja apenas mais uma data, mas que seja, irmãos, um dia de esperança e de fé renovada para todos os apostólicos. Irmãos, a igreja, Deus, a Santa Vol, Santo Irmão Aldo, eles dependem de nós, para o crescimento, para o desenvolvimento, para ganhar ainda milhares e milhões de almas para o reino dos céus. Eles dependem de nós, irmãos, do nosso amor, da nossa consideração, do nosso respeito, da nossa obediência e, acima de tudo, irmãos, da nossa união. A união, irmãos, é o ponto fundamental, porque havendo união, também vai haver o amor, vai haver o perdão, a consideração, o respeito, o carinho de uns para com os outros. E para finalizar, irmãos, estas minhas palavras, eu digo a todos, que não sejamos, irmãos, uma pedra de tropeço na nossa igreja. E eu deixo aí no coração de cada um dos senhores, de vocês jovens, e até das crianças que já entendem, eu deixo aí esta pergunta, esta reflexão: o que você deseja ser? Luz a brilhar neste mundo? Ou uma pedra de tropeço, fazendo com que o seu irmão na fé venha tropeçar, venha cair e levá-lo à perdição? Pensem nisso, queridos irmãos. E para finalizar, eu leio aqui o último parágrafo da mensagem que está contida no boletim. Que esta celebração do dia 10 de junho seja marcada pela gratidão, pela fidelidade e pela renovação do nosso compromisso com a doutrina e com a disciplina, que são a verdadeira garantia da nossa vitória. Glória ao nosso Deus, a Jesus Cristo, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vô Rosa, o Espírito Consolador, e ao nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Ok, meus irmãos? Que Deus nos ilumine, nos dê muitas forças, irmãos, para vencer o eu,
para vencer, irmãos, o nosso ego e permanecermos firmes neste santo caminho, em perfeita obediência e consagração. E não tragam, irmãos, não tragam de maneira alguma coisas do mundo para dentro da igreja. Não tragam, irmãos, porque estarão, eu sempre digo isso, estarão cavando a sua própria sepultura. Estou falando no sentido espiritual. Então cuidado, irmãos. Jesus, certa vez ele disse, pregando a sua doutrina, ele falou assim: ai de vós, que fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor seria ter amarrado uma grande pedra ao pescoço e se atirado no mar. Quem são os pequeninos, irmãos? São aqueles mais novos na fé, são aqueles que são fracos na fé, que estão lutando, tentando se enquadrar na doutrina e na disciplina da nossa igreja, e nós vamos lá e corrompemos. Então, irmãos, muito cuidado, e que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nos ajudem bastante, para que continuemos sendo luzes a brilhar neste mundo. Amém. Agora, irmãos, nós iremos passar para o momento da oração, lembrando aos senhores que também é um momento muito oportuno para falarmos com Deus, para pedirmos a Ele que limpe os nossos corações, que fortaleça a nossa fé, para que continuemos sendo esta luz a brilhar neste mundo. Façam as suas orações com muita fé, com muita justiça também, e que Deus possa atendê-los na medida do possível e também do nosso mérito. Amém. Eu convido, por gentileza, os que puderem, para que fiquem em pé. E juntos, nós vamos cantar o primeiro hino do nosso inário, que antecede a nossa oração individual. É o hino de número 176, reunidos em oração. Amém. Irmãos, nós chamamos de oração individual, mas podem orar. Lembrem-se daquele amigo, vizinho, de um parente, ente querido, que está passando por momentos difíceis, e ore também por eles. Podem orar. Amém. Agora, irmãos, juntos, nós vamos cantar o hino do nosso inário de número 177 com amor e reverência. E depois oramos encerrando. Amor e reverência.
irmãos, nós agradecemos, em primeiro lugar, ao nosso Deus, aos santos que estiveram e que estão presentes conosco nesta reunião. Agradeço a todos os nossos queridos irmãos pela presença, também aqueles que nos acompanharam via internet, muito obrigado, e fazemos votos para que continuem nos acompanhando, mesmo que não sejam apostólicos ainda convertidos, serão sempre bem-vindos, tanto presencial como também pela internet, ok? E muito especialmente, meu obrigado aos queridos irmãos do coral, cada um dos senhores, regentes, músicos, os irmãos aí da retransmissão, do som, muito obrigado de coração e até uma próxima oportunidade. Vamos orar. Ó Santa e bendita Vô Rosa, glorioso Espírito Consolador, estrela da manhã, nós estamos neste momento, bendita Mãe, encerrando a nossa reunião de oração, com os nossos corações contritos, alegres, felizes, porque sabemos que estás conosco. Por isso, ó Santa Avó, nós muito te adoramos, te exaltamos, bendita Mãe. Adoramos, exaltamos a Deus, nosso eterno Pai, ao teu divino Espírito Santíssimo, ao nosso Senhor Jesus, à Mãe Virgem Maria, a Santa Vô Rosa e também ao nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Santa Vô Rosa bendita, os teus filhos fizeram e estão fazendo as suas orações. E que a senhora possa, neste momento, analisar cada pedido, também estes que foram feitos por intermédio desta caixa de pedidos de oração sobre este altar. Que a senhora possa, Santa Vô Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, na medida do possível, de acordo com o mérito deles, de acordo com a vontade divina do nosso Deus, conceder a tua bênção e, se for possível, até mesmo realizar um milagre na vida deles. Queridos irmãos, senhores, senhoras, crianças, idosos e internautas, recebam neste momento a bênção que o Pai, nosso Deus, está lhes dando com o seu divino Espírito, com o nosso Senhor Jesus, com a Mãe Virgem Maria, com o Consolador, a Santa Vô Rosa, com o Santo Irmão Aldo, e vão em paz para os seus lares e tenham um ótimo final de semana. Querido Deus, nós muito te agradecemos, ó Pai. Agradecemos ao teu divino Espírito, ao nosso Senhor Jesus, à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Agradecemos a Senhora Santa Vô Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, e em teu santo nome, querido profeta de Deus, declaramos encerrada hoje a nossa reunião de oração. Amém.